Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a construir o gráfico de uma função modular e fazer o seu respectivo estudo completo. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, chama-se função modular a uma função f de x, ou uma função f de x igual a módulo de x. E esta função é definida por f de x igual a, sabe-se que pela definição o módulo vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor que zero. Agora, tendo aqui o f de x, então esta aqui chama-se uma função modular. As funções modulares podem ser do tipo f de x, y igual a f de x, tudo dentro do módulo, ou podem ser funções do tipo y igual a módulo a f do módulo de x. Agora, nesta segunda função aqui, o módulo só está dentro das variáveis, neste caso em destaque a variável x, e na primeira função, ou seja, no primeiro tipo, a função o módulo engloba toda a expressão. E nesta aula vamos construir somente gráfico, ou seja, vamos construir os gráficos e fazer o estudo completo para esta função do tipo f de x, y igual a f de x dentro do módulo. Tem aqui alguns exemplos, alguns exercícios que trago aqui. Vamos construir o gráfico dessas funções e fazer o estudo completo. Vamos primeiro começar com a primeira função, que é a função da linha A. Esta função é uma função y igual a módulo de 2x. Muito bem. Não há grande coisa aqui para poder construir o gráfico desta função. É bastante simples. Primeiro procedimento, ou seja, o primeiro passo é construir o gráfico desta função 2x. Esta função aqui é uma função linear, uma função do primeiro grau. É bastante simples construir o gráfico desta função. Podemos usar o método de tabela, que é mais simples, e podemos usar outros métodos, mas aqui vamos lá usar o método de tabela, que é bastante simples. Então aqui tem o x, aqui tem o y. E salientar que este vídeo aqui é para alunos com muitas dificuldades. Então vou aqui colocar todos os passos. Então vou escolher o valor do x, né? Começando com menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aqui 1, 2 e valores positivos aqui terminando no 3. Agora, para poder obter este valor do y aqui, onde tem x na função, é se substituir com menos 3, né? Então, para x igual a menos 3, é só colocar o menos 3 aqui, vai ser igual a menos 6. Então, aqui coloca menos o 6. Para o valor de y, quando x é menos 2, colocando menos 2 aqui, isto dá menos 4. Colocando menos 1 aqui, né, para calcular o valor do y daqui, para menos, colocando menos 1 aqui, isto dá menos 2. Colocando o 0 aqui, vai anular toda essa expressão, fica nulo. Então aqui fica igual a 0. Colocando o 1, fica 1 vezes 2, que dá 2. Então coloca 2 aqui. Levando este 2, colocando aqui no valor de x, vai ficar 2 do x vezes este 2 aqui. Isto vai ser 4. Colocando 3 vai ser igual a 6. Então aqui já tem esses valores aqui. Então é só aqui traçar a reta. Então aqui tem valores de x, começando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até mais infinito. Aqui valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim sucessivamente. Então aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Isto vai até o menos infinito. Então aqui tem valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, depois de construir, terminar
de construir o eixo coordenado, vamos unir os pontos, né? Então, é fazer a correspondência. Menos 3 liga com menos 6. Então, menos 6 está aqui, menos 3, fazendo a correspondência com menos 6. E o menos 2 faz a correspondência com menos 4. Então, menos 2 do x, o y, menos 4. Então, tem aqui o menos 4. Tem o menos 1, quando x é menos 1, y faz a correspondência com menos 2. Então, aqui tem este ponto. E o 0 faz correspondência com 0. E 1 faz correspondência com 2. y2, x1. Tem este ponto aqui. E tem o 2 fazendo a correspondência com 4. Então, o y é 4, o x é 2. E tem aqui a correspondência x é 3, o y é 6. Então, o y é 6, o x é 3. Então, aqui é só unir esses pontos aqui. Então, unindo os pontos, nós respeitamos a graduação, mas pronto, o essencial vai ficar. Vamos unir esses pontos aqui. Então, vamos unir fazendo o tracejado, né? Porque não é a função final. Unindo os pontos, né? Então, os pontos já estão unidos. Então, este gráfico aqui é o gráfico desta função aqui. E nós queremos o gráfico desta função aqui. Como obter o gráfico desta função aqui? Muito certo, é simples. É só trasladar a parte negativa para a parte superior, né? Para a parte positiva. Veja que os valores do y aqui são negativos, então deve-se transferir esses valores negativos de modo que sejam positivos, ou ser transferido para a parte positiva. Então aqui, este menos 1 faz correspondência com y menos 1, com y menos 2. Então, significa que este menos 1 já não vai fazer correspondência com menos 2, mas sim vai fazer correspondência com 2. Então, é só fazer esta correspondência. Estamos a trasladar os pontos negativos daqui do y vão passar a ser positivo. Agora, este ponto aqui é a correspondência entre menos 4 e o menos 2. Então, no novo ponto, vamos trasladar este ponto para cá. Ao invés de ser menos 4, vai ser 4. Significa que o 2 vai fazer correspondência com 4. Então, aqui fica este 4. E de salientar que este vídeo aqui é para alunos com muitas dificuldades, alunos que até têm dificuldade em construir o gráfico de uma função linear. E tem este último ponto que faz correspondência com menos 3, x menos 3 e y 6. Agora, os valores de x mantém, né? Então, vai ser transferido este menos 6 para o ponto 6. Então, o 6 vai fazer correspondência com o menos 3. Então, tem este ponto aqui. Então, temos esses novos pontos. Então, o gráfico final é este primeiro aqui, da parte positiva, daqui, unir com essa nova translação. Então, vamos fazer isso. Então, aqui já não vamos tracejar, vamos carregar. Então, aqui tem este gráfico aqui, assim. Então, este gráfico aqui é que é o gráfico do y igual ao módulo de 2x. Então, sendo assim, já construímos o gráfico. Essa parte esquece, já não existe essa parte aqui. Então, o gráfico é este aqui, que faz este V aqui. Então, daqui vamos fazer o estudo completo. O estudo completo é primeiro começar com o domínio. O domínio são o valor do x, né, que a função pode assumir. Veja que quando este gráfico cresce mais, estará a assumir esses valores aqui do y positivo até mais infinito. E na medida em que vai subindo deste lado esquerdo também, deste lado aqui, o gráfico irá assumir esses valores, a função neste caso irá assumir
esses valores do x aqui negativo até menos infinito, significa que o domínio é de menos infinito a mais infinito. Então, o domínio da função vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, né? Então, o contradomínio são valores que a função pode assumir neste eixo aqui, no eixo y. Veja que o gráfico encontra-se nessa parte de 0 até mais infinito, na parte superior. Então, veja que é de 0 até mais infinito. Então, o contradomínio vai ser deste ponto até mais infinito, que este será resumido dizendo contradomínio da função é o y, são o valor de y, pertencente ao conjunto dos números reais positivos. Então, é assim como é feito o domínio e o contradomínio. Agora, vamos para a variação do sinal. Variação do sinal. Muito bem. Na variação do sinal, a função, quando encontra-se na parte superior de 0 para mais infinito, a função ela é positiva. Quando encontra-se aqui, quando encontra-se nesta parte superior, está a assumir valores positivos. Quando encontra-se na parte inferior, está a assumir esses valores negativos. Portanto, como a função encontra-se na parte positiva, de uma forma resumida, dissemos que a função é positiva em todo o seu domínio. Então, vamos dizer que a função y é positiva em todo o seu domínio. Não tem nenhuma restrição aqui. Não há parte onde a função é negativa e não existe a parte onde a função ela é negativa. A função é toda ela positiva, encontra-se na parte positiva. Então, vamos indicar agora, ou seja, vamos fazer o estudo de monotonia. No estudo de monotonia é para indicar em que pontos a função é crescente, em que ponto a função ela é decrescente. É simples fazer esse estudo aqui, é só começar da esquerda à direita, seguindo a função. Então, vou começar daqui, seguindo a função. Eu sinto que a função está a decrescer, a mão decresce quando faço isto. Eu quando sigo já na parte positiva dos valores do x, a função ela está a crescer. Então, o ponto de mudança da função onde cresce e decresce é este ponto aqui. Este ponto chamamos de ponto de inflexão, é o zero. Então, vou estruturar isto, ou seja, resumindo numa tabela, aqui terá valores de x, aqui valor do y. Então, aqui no meio, coloco o ponto de inflexão, neste caso, o zero desta função, que é este ponto da mudança, onde a função cresce e decresce. Então, este ponto da mudança coloco aqui no meio, que é o zero. Então, de zero para a esquerda é de 0 a menos infinito, de 0 para a direita é de 0 a mais infinito. Então, aqui terá intervalo aberto de menos infinito até o zero. Este intervalo aqui corresponde a essa parte para a esquerda. E este intervalo que começa de 0 a mais infinito é de 0 à direita. É a parte de 0 até mais infinito. Agora, seguindo de novo, a função está a decrescer neste ponto aqui. Então, como decresce, coloco uma seta aqui, ou simplesmente pode escrever em palavras que a função é decrescente. É decrescente, escrever ao contrário aqui. Está a decrescer, então tem que ser esta seta aqui, ou escrever simplesmente em palavra que a função neste ponto decresce. Agora, a partir de 0 para a frente ou para a direita, a função ela cresce. Então, aqui coloco a seta no sentido crescente, assim. É assim como é feito o estudo de monotonia. Agora vamos indicar neste caso, que poderia termos indicado antes, o zero desta função, né? Zero da função. Só tem um único zero da função. Só tem um único zero. Então, veja que
deste ponto aqui, seguindo esta função, interseta no eixo das abscissas, neste ponto aqui no 0 e 0 da função. São valores que a função interseta neste eixo aqui. Esta função aqui interseta aqui, né? Este ponto que o gráfico interseta. Então, este ponto aqui é que é o 0 da função. Então, significa que x é igual a 0. Agora, vamos fazer também o estudo da paridade. Então, o estudo de paridade é para indicar ou dizer se a função ela é par ou ímpar. Muito bem. Uma função é par para qualquer x1 e o x2 pertencente ao domínio da função, tal que x1 diferente de x2. Isto significa que f de menos x é igual a f de x. Em outras palavras, uma linguagem formal significa que objetos diferentes, ou seja, objetos simétricos têm a mesma imagem. Uma função é par quando objetos simétricos têm a mesma imagem, quando objetos simétricos têm a mesma imagem. E a função é ímpar se x1 e x2 pertencentes ao domínio da função, se x1 diferente de x2, isto significa que f de menos x é igual a menos f de x. Então, esta definição aqui é a definição de uma função ímpar. Quando é que uma função é ímpar? Em outra linguagem formal, traduzindo essa escrita, significa que qualquer valor, ou seja, quaisquer valores simétricos têm sempre imagens simétricas. Dois objetos, ou seja, dois objetos simétricos sempre terão imagens simétricas. Então, podemos analisar isso a partir da própria função aqui, dada, ou a partir do gráfico, né? É simples, veja só. O x neste ponto aqui é 2, e aqui também o x aqui é menos 1, aqui também é menos 1. Então, são objetos, esses valores de x, são objetos simétricos, porque este é negativo, este é positivo. Objeto simétrico tem a mesma imagem, então tem o mesmo valor do y, que é 2 aqui. Então, quando dois valores simétricos têm a mesma imagem, dissemos que a função é par. Então, quanto à paridade desta função é par. Se não quiser fazer análise usando o gráfico, pode fazer análise usando a própria função. De que maneira? Procura dois valores, x1 igual a menos 2, por exemplo, e x2 igual a 2 positivo. Substituir aqui na função. Fica y, módulo de y, módulo de, ou seja, y igual a módulo de 2 vezes menos 1. Isto significa o quê? 2 vezes menos 1 vai ser igual a menos 2. Módulo de menos 2 é igual a 2. Então, vamos calcular usando este valor positivo. Então, fica y igual a módulo de 2 vezes 2, que dá... Aqui não tem que ser 1, tem que ser 2. Ok. Isto dá-nos 4, porque usei objeto menos 2. Então, aqui vai ser y igual a módulo de 4. Módulo de 4 é igual a 4. Então, objetos diferentes, objetos simétricos tiveram a mesma imagem. Portanto, esta função é sim uma função par. Vamos para a segunda função. Vamos para a segunda função. Então, a segunda função é da linha B e y igual a módulo de x menos 4. Muito bem, então aqui vamos simplificar de modo que o vídeo não seja tão longo, né? Seja um vídeo meio curto. Então, vamos, primeiro passo é construir o gráfico de y igual a x menos 4. Então, aqui vamos usar outro método, é uma função linear e eu acredito que vocês não têm sérias dificuldades em construir o gráfico de uma função linear. Então, aqui vamos dizer, para o x igual a 0. Então, onde tem x, vamos substituir com 0. Isso significa o quê? Significa que queremos o valor do y. Isso significa que y vai ser igual a 0 menos 4. 0 menos 4, isto resulta no menos 4. Então, aqui já temos o primeiro ponto, é composto por x e y.
Este x e y aqui corresponde, o x dissemos que é 0, o y é menos 4. Vamos à procura do segundo ponto. O segundo ponto é para o y igual a 0. A função é esta aqui, né? Então vamos dizer y igual a x menos 4. Onde tem y aqui, dissemos que y é 0. Então, onde tem y, colocamos o 0. Então, fica 0 vai ser igual a x menos 4. Vamos isolar o x, é passar o 4 para cá. Fica positivo, fica 0 mais 4, fica 4 igual a x. Isto é mesmo que x igual a 4. Então, o segundo ponto de x, aqui tem que ser de x e y vai ser igual. O x é 4, o y é 0. Então, vamos construir o gráfico desta função aqui, usando esses pontos. Este é o método simples, né? É o método simples. Não usar a tabela leva-nos muito tempo. Então, aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, até mais infinito. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são valores negativos. Aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, são valores negativos. Aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. É o eixo Y, aqui é o eixo X. Muito bem. Então, vamos aos pontos que obtivemos aqui. Então, dissemos que este ponto aqui, o X é 4, o Y é 0. Então, é a correspondência de X, 4, y 0. Este ponto aqui. E o primeiro ponto, o X é 0, o X é 0, o Y é menos 4. Então, quando o X é 0, o Y é menos 4 é neste ponto aqui. Então, daqui vamos sim unir esses dois pontos. Então, vamos tracejar. Tracejamos. Temos esta reta aqui. Esta reta corresponde a este gráfico aqui. O gráfico da função y igual a x menos 4. Agora, como é que vamos fazer para ter já a função esta aqui modular? Muito bem, é trasladar a parte negativa para a parte positiva, né? Então, a partir deste ponto, veja que a parte negativa começa daqui, que é o resultado da união deste ponto com este 4, quando y é menos 4. Agora, vamos passar este y menos 4 para a parte superior, ou seja, para a parte positiva. Então, o ponto vai ser este aqui. Estamos a sair do menos 4 para 4. Por que nós estamos a sair do 5? Porque aqui o ponto é 4. Então, queremos o 4 positivo, não queremos o 5 positivo, por exemplo. Então, temos este ponto aqui. Então, daqui já não vamos unir este ponto com este. Vamos unir este ponto com este ponto aqui. Oxalá que vocês estejam a entender. Isto é simples. Então, vamos unir esses dois pontos aqui. Unindo. Temos aqui este gráfico. Então, este gráfico aqui, este gráfico com essa abertura, é que é o gráfico de y igual ao módulo de x menos 4. Muito bem, agora, vamos fazer o estudo completo. Essa parte esquece, já não existe essa parte negativa. O gráfico do módulo é este aqui. Então, como fazer o estudo completo? Primeiro é domínio da função, né? O x, veja que quando este gráfico continua, está assumindo esses valores de x. Então, significa que aqui não há restrição, vai até mais infinito. E daqui, quando o gráfico cresce para lá, vai assumindo o valor de x, esses negativo. Então, não há restrição aqui. Então, o domínio vai pertencer também ao conjunto dos números reais. O contradomínio da função é a partir deste ponto, são os valores do y, né? Veja que aqui no y, aqui, quando y é 0, a função está aqui. Então, vai assumindo essa parte de 0 até mais infinito. Então, significa que vai ser, aqui tem que ser y pertence ao conjunto dos GRs positivo. Aqui tem que ser x pertence ao conjunto dos GR somente. Agora, em relação aos zeros da função, né? Vamos indicar o zero. O zero é o valor que este gráfico aqui, este gráfico para essa abertura de uma letra V, interseta neste eixo aqui.
das abscissas. Logo, o gráfico interseta neste ponto, então fica x igual a 4, é o zero da função. Agora, em relação à variação da função, é para indicar onde o gráfico é negativo. Então, veja que o gráfico encontra-se na parte superior, todo ele. O gráfico encontra-se nesta parte positiva, nesta assumir esses valores do y positivos. Assumindo esses valores do y positivo, significa que a função ela é positiva em todo o seu domínio. Então, vamos dizer que a função é positiva em todo o seu domínio, portanto, todo o seu domínio. Então, veja aqui, agora vamos fazer o estudo da monotonia, né? Então, temos aqui monotonia. Portanto, no estudo de monotonia em geral, temos a parte onde vamos verificar o gráfico. O gráfico é este aqui, né? Saindo daqui, seguindo o gráfico, está a decrescer. Decresce, quando chega neste ponto aqui, muda de sentido, cresce. Então, este ponto de mudança deve estar aqui no meio, que é o 4, né? Tendo em conta que aqui são o valor de x, aqui são o valor do y, né? Então, de 4 à esquerda é de menos infinito até 4. E aqui é de intervalo aberto de 4 até mais infinito. Então, em relação ao gráfico, seguindo, né, está a decrescer. Então, significa que aqui a função decresce e a partir de 4 para mais infinito, a função ela cresce. Agora, neste ponto aqui, do zero da função aqui, o que é que faz? O gráfico não cresce, é constante. Então, coloca-se este sinal aqui. Agora, vamos fazer o estudo da paridade desta função. Então, quanto à paridade, é para vermos se a função ela é par ou não. Então, é muito simples isso. Veja que esses valores aqui, essa parte aqui não é simétrica em relação a esta parte aqui, né? Então, o gráfico desta função não é uma função par, ímpar, não, nem ímpar. Então, vamos lá ver, para podermos, vamos escolher dois valores, né? x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos a 1 positivo, né? Então, o gráfico está aqui, a função é esta aqui, y igual a x menos 4. Então, vamos substituir com menos 1. Y fica igual a menos 1 menos 4. Este módulo fica de menos 5. Módulo de menos 5 é igual a 5. Agora, quando y substituindo com 1, menos 4 vai ser igual a menos 3. Módulo de menos 3 é igual a 3. Então, esses dois valores nem são simétricos, nem são iguais. Agora, quando não são simétricos nem iguais, quanto à paridade, diz que a função não é par e nem ímpar. E assim como é feito. Muito bem, vamos pegar outra função. A linha C. Y é igual a módulo de x ao quadrado menos 9. Muito bem. Sabemos, temos que construir primeiramente o gráfico da função x ao quadrado menos 9. Esta função aqui é uma função quadrática incompleta. Como é que construímos o gráfico? Isso não é novidade, vocês sabem muito bem. Então, é só precisamos de zeros da função, que é x1 e x2. E precisamos de vértice, coordenadas de vértices, que é x vértice e o y vértice. Muito bem, para poder ter x1 e x2, temos que igualar esta função a zero. Significa dizer, essa parte igual a zero. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Passando 9 para cá fica positivo. Fica x ao quadrado igual a 9 positivo. Este ao quadrado vai gerar uma raiz quadrada aqui. Então fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui temos duas raízes, x1 que é igual a menos 3, ou o x2 que é igual a 3 positivo. Muito bem, agora vamos para o cálculo de vértice. X vértice, pela fórmula, é igual à média de x1 mais x2, isto sobre 2. Ou também é calculado usando a fórmula de x vértice igual a menos b
sobre 2 vezes o A. Mas esta fórmula não é viável, pois não temos o coeficiente B aqui na função. Só temos o coeficiente A e o coeficiente C. Depois de calcular o x-vértice, calcula-se o y-vértice, que é calculado usando a fórmula de menos delta sobre 4 vezes o A. Muito bem, temos essas fórmulas aqui. Então, vamos calcular primeiramente o x-vértice. X-vértice vai ser igual à média das duas raízes, né? Que é menos 3 mais o 3 sobre 2, que é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. Muito bem, para poder ter o y-vértice, podemos ter a partir do x-vértice. De que fórmula? Na função y igual a x ao quadrado menos 9. No lugar de x, é substituir com o valor de x-vértice. Então, o resultado será o y-vértice. Então, vai ficar y-vértice vai ser igual a x-vértice, deu 0. Então, fica 0 menos 9. Y-vértice, isto é igual a menos 9. Já temos todos os pontos necessários para podermos construir o gráfico. Agora é só traçar o eixo coordenado para podermos fazer a correspondência desses pontos. Então, tem aqui este eixo aqui, né? Mais ou menos assim. Então, aqui temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até mais infinito. Aqui tem valores negativos. Valores negativos, aqui embaixo também valores negativos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isto vai até menos infinito. Esses valores são negativos. Depois tem valores aqui positivos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até mais infinito. Então, muito bem, daqui vamos unir zeros da função primeiro. X1 deu menos 3. O x2 deu, portanto, o 3. Agora, coordenadas do vértice são esses pontos x e vértice que deu, respectivamente, o 0, x-vértice e menos 9, o y-vértice. Então, fazendo a correspondência de 0 e menos 9, resulta neste ponto aqui. É aqui. Então, daqui é só unir esses três pontos. Então, aqui temos este gráfico. Atenção, este gráfico aqui é o gráfico desta função aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 9, não dentro do módulo. Para obter a função modular, temos que tirar essa parte aqui, essa parte negativa para a parte positiva, trasladando o menos 9. Então, o menos 9 passa a ser 9 aqui. Então, coloca ponto aqui. Depois é só unir este ponto com este e este aqui. Então, teremos um gráfico desta natureza aqui. Então, este gráfico aqui é que é o gráfico do módulo do y igual a módulo de x ao quadrado menos 9. Agora vamos fazer o estudo completo desta função, começando com o domínio da função. Domínio da função são o valor do x. O x aqui assume qualquer valor, não tem nenhuma restrição. Então, o x vai pertencer ao conjunto dos números reais. Contra domínio desta função aqui, veja que a função toda ela está na parte superior. Tem a limitação quando o y é zero aqui. Assume esses valores dos pontos menos 3 e o 3. Então, portanto, o valor do y neste eixo termina aqui no zero. Ou seja, começa de zero até mais infinito. Então, fica y pertence ao valor ao conjunto de números reais positivo. Agora, em relação à variação do sinal, em relação à variação do sinal, veja que
Veja que a função encontra-se na parte superior, assumindo todos esses valores do y positivo. Então, dissemos nessa situação que a função é positiva em todo o seu domínio. Zeros da função, outro ponto, zeros da função são esses pontos aqui em que a função interseta no eixo do x, né? Que é x1 igual a menos 3 e x2 igual a 3. Depois daqui fazemos o estudo da monotonia. Fazemos o estudo da monotonia. Fazemos o estudo da monotonia. Monotonia. Vejamos. Seguindo o gráfico, vem, chega neste ponto, muda de sentido. Está a crescer, vem, chega neste ponto aqui. Neste ponto aqui, presta muita atenção. Assuma o valor do x0 aqui. Também o ponto de mudança este aqui. Então, aqui tem o 0. Depois, vem, chega neste ponto, muda. Então, temos 3 pontos aqui de inflexão. Neste caso, tem este menos 3, tem o 0 e tem o 3. Então, vamos escrever uma tabela estruturada desta maneira aqui. Então, aqui tem o eixo x, aqui tem o y. Então, começando deste ponto para a esquerda, são valores que resultam de menos infinito até o próprio menos 3. E fechado, depois tem este ponto, o próprio 3. Depois tem este ponto que varia de 3 até aqui no 0. Então, aqui tem o menos 3, é negativo aqui, até o 0. Depois tem o próprio 0. Depois daqui tem de 0 até o 3. Tem este ponto de 0 até 3. Depois vem o próprio 3. E depois tem daqui de 3 até mais infinito. Tem de 3 até mais infinito. O estudo da monotonia desta função é interessante. Até que gostei. Então, veja, seguindo o gráfico, daqui, vindo com o gráfico, chega neste ponto. Veja que a função ela decresce. Então, vamos dizer que esta função é decrescente. Neste ponto aqui, a função não cresce nem decresce. Agora, neste ponto aqui, de menos 3 até 0, então, a função aqui seguindo com a mão, a função cresce até este ponto, sumindo o 0. Então, aqui a função é crescente. Neste ponto 0, a função ela não cresce. E daqui de 0 até 3, a função está aqui, seguindo a função decresce. Então, aqui está decrescer. Neste ponto 3, a função não cresce. E daqui de 3, seguindo, assumindo valores que vão até mais infinito, a função ela cresce. Sendo assim, fica terminada o estudo da monotonia. Fica terminado, neste caso, o estudo da monotonia desta função. Quanto à paridade, o que é que pode-se dizer? Paridade, se a função é pare ou não é pare. Então, veja que valores simétricos têm a mesma imagem. Como é que podemos ver isto? Então, aqui tem o x é o menos 3, né? O x é menos 3. Qual é a imagem deste valor? Ou seja, o menos 3 faz correspondência com que número? Faz com 0. E o 0 é o valor do y. Então, quando o x é menos 3, o y é 0. E quando o x também é 3, o y também é 0. Então, significa que objetos simétricos têm a mesma imagem. Neste caso, quando é assim, dissemos que quanto à paridade, a função ela é par. Sendo assim, já terminamos a construção gráfica, o estudo completo desta função. Agora vamos ao estudo completo da última função. Construção gráfica, o estudo completo da última função, que é a função d, que diz y é igual ao módulo de x ao quadrado menos 6x mais o 5, muito bem. Então, esta aqui também é uma função quadrática completa, né? O que é que precisamos para podermos construir o gráfico
desta função. O procedimento é o mesmo. Primeiro passo é construir o gráfico desta função, x² menos 6x mais o 5. O que é que precisa aqui? Precisa-se de zeros da função, que é x1 e o x2. Precisamos de vértice desta função aqui. Então, precisa de x vértice, precisa-se de y vértice e precisamos de ordenada na origem, né? Que é, neste caso, x e o y. Por que é que precisamos de tudo isso? Porque estamos diante de uma equação quadrática, ou seja, uma função quadrática completa, que tem o coeficiente a1, tem o coeficiente b menos 6, tem o coeficiente c igual ao valor 5. Muito bem. Agora, nesta função quadrática, a ordenada na origem é dada pelo zero e o coeficiente c. Significa que o x é zero, o coeficiente c é ordenada na origem. Então, fica 5 aqui. Então, já temos o primeiro ponto. Agora, falta o vértice. Para determinarmos os vértices, precisamos primeiramente de zeros da função. Eu sou igualar a zero a esta função. Então, fica x² menos 6x mais 5. Isto é igual a zero. Muito bem. Esta função é uma função quadrática completa. Não vamos aplicar a fórmula de delta para podermos construir o gráfico desta função, mas sim vamos usar a fórmula da soma e o produto. É sabido que a soma é dizer x1, neste caso, pela fórmula primeiramente, é igual a soma é menos b sobre, neste caso, o a. O produto é igual a c sobre a. Muito bem, então, é que é igual a c o b. O b é igual a menos 6, então fica menos 6, tem este menos aqui, e este menos, tem menos da fórmula, este menos do coeficiente c, coeficiente b, sobre 1, coeficiente a é 1, isto fica 6 sobre 1 é igual a 6. E o produto fica 5 sobre 1 é igual a 5. Então significa que a soma deve dar 6 e o produto deve dar 5. A soma é dizer x1 vezes mais x2 tem que ser igual a 6. E os mesmos valores de x1 multiplicando aqui no produto deve ser igual a 5. Dizer a soma é dizer x1 mais x2. Dizer o produto é dizer x1 vezes x2. Então, quais são os valores que a soma dá 6 e o produto dá 5? Claro, é 5 vezes 1. É 5 mais 1. Isto dá 6. E o mesmo 5 vezes 1 fica igual a 5. Então, significa que x1, este aqui, corresponde a x1. Este valor corresponde a x2. Então, já temos os zeros da função, que aqui é 5, aqui 1, né? Então, sendo assim, já podemos calcular x vértice. X vértice é igual à média, dizer x1 mais x2 sobre 2. Então, x vértice fica igual, neste caso, a 5 mais 1 sobre 2, vai ser igual a 6 sobre 2. Isto dá 3. Y vértice já é sabido. É na fórmula, na função, esta aqui, onde tem x, coloca o valor de x vértice, vamos ter o y vértice. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais o 5. Vamos fazer essas continhas. Y vértice fica igual a 3 ao quadrado dá 9, menos 6 vezes 3 dá 18, mais 5. Então, y vértice fica igual a menos 4. Então, já temos o x vértice e já temos também o y vértice. Então, a partir desses dados, podemos construir o gráfico desta função. Então, aqui tem aqui o eixo cartesiano. Então, tem aqui 1, colocando a graduação 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até mais infinito. Aqui valores negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui tem valores negativos, menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, até menos 10. Então, aqui valores positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o eixo Y. Aqui é o eixo X. Aqui vai até mais infinito. Vamos unir esses pontos aqui. Dissemos que o X1 deu o 1. O X2 deu 5. E coordenadas do vértice, o Y-vértice deu menos 4. E o X-vértice deu 3. Então, faz a correspondência entre o 3 e menos 4. Este ponto aqui. Este ponto aqui. E depois temos que ordenada na origem, quando x é 0, o y é 5. Então, quando x é 0, o y é 5, o ponto localiza-se aqui. Então, vamos unir esses pontos aqui, né? Vamos unir esses pontos. Unindo os pontos. Aqui como não usou-se a graduação, mas pronto. Aqui temos a estrutura do gráfico. Agora, este gráfico aqui é o gráfico desta função aqui. F de x, ou seja, y, é igual a x ao quadrado menos 6x mais o 5. Não é gráfico da função modular. Para ter o gráfico da função modular, temos que retirar esta parte negativa, trasladar para a parte positiva. Deve passar para a parte positiva. Muito bem. O segredo está em trasladar este ponto aqui, o menos 4. Então, o menos 4 passa a ser o 4. Então, teremos este ponto aqui, o 4. Agora, não vai ser menos 4 a fazer correspondência com 3. Vai ser, sim, o 4 a fazer correspondência com o 3. Então, teremos este ponto aqui. Este ponto aqui. Agora, é unir esses pontos aqui. Não é unir este com este, não. É unir esses pontos aqui. Passa daqui. Quando chega aqui, sobe para aqui e daqui faz a ligação com este ponto 5 e volta até mais infinito. Então, o gráfico desta função é este gráfico aqui. Essa parte não existe, negativa. Então, fica o gráfico deste tipo aqui. Gráfico deste tipo aqui, assim, neste formato. Então, este gráfico aqui é o gráfico da função dentro do módulo. Então, daqui podemos fazer já o estudo completo, começando com o domínio. Em geral, em todas as funções, neste caso modulares, né, quadrática e linear, tem o seu domínio, x pertence ao conjunto dos números reais. O contradomínio desta função, a função, veja aqui, começa de 0. Nesses pontos aqui, está assumindo o valor de y0 de 0 a mais infinito. Então, fica y pertence a R+. E vamos para os zeros da função. Zeros da função, que é x1, que é o 1, e o x2, que é igual a 5. Por que é que estamos a indicar os zeros da função enquanto nós aqui calculamos? Muito bem. Porque há casos em que pode te dar a função para interpretar, achar esses pontos e não conseguir. Então é importante, a partir do gráfico, conseguir visualizar esses pontos aqui. E tem também estudo da variação do sinal. Variação do sinal. Muito bem. Na variação do sinal, veja que a função encontra-se na parte positiva, né? Na parte superior. Então, significa que a função é positiva em todo o seu domínio. A função é positiva em todo o seu domínio. Agora, vamos ao estudo da monotonia.
Monotonia é para indicar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, vamos ter sempre uma tabela com essa estrutura aqui, né? Em que temos aqui o valor de x, aqui o y. Então, vamos indicar, vamos ver os pontos de inflexão, os pontos de mudança aqui. Então, veja que o gráfico, neste ponto aqui, muda do sentido, né? Está a decrescer, depois cresce. Quando chega neste ponto, assumindo o valor do y, do x, 3, também muda, é o ponto de inflexão. E quando chega neste ponto aqui, também é o ponto de inflexão, de mudança. Então, temos esses três pontos, o 1, o 3 e o 5. Então, de 1 até menos infinito vai ser o primeiro intervalo. Então, vamos ter de menos infinito até 1. Depois aqui 1. Depois vamos ter, estando aqui no 1, tem este intervalo de 1 até o 3. Então, aqui vamos ter o intervalo aberto de 1 até 3. Depois aqui vem o 3. Então, depois de 3, tem este intervalo de 3 até 5. Então, aqui vai ser o intervalo aberto de 3 até 5. Depois tem o último intervalo que é de 5 até mais infinito. Então, aqui vai ter o intervalo de aberto de 5 até mais infinito. Muito bem. Então, seguindo o gráfico, né? O gráfico daqui decresce até este ponto aqui. Então, a função aqui é decrescente. Aqui a função não varia. Agora, de 1 até 3, a função está a crescer. Então, a função cresce aqui, a função não varia. Depois, de 3, x3, que é este ponto aqui, né, do y, a função decresce. Então, aqui a função decresce. E de 5 até mais infinito o valor do x, o gráfico cresce. Então, a função aqui está a crescer. Muito bem, então vamos analisar o último ponto, que é sobre paridade dessa função aqui. Veja, a paridade, esta função seria par se essa parte aqui fosse simétrica a esta parte, né? Mas esta parte não é simétrica a esta parte aqui. Estás a perceber? Então, sendo assim, esta função não vai ser par. Ser simétrica, a dificuldade, então, é ter uma situação assim, em que essa parte aqui é simétrica a esta aqui, né? Ou igual a esta parte aqui, né? Mas estará a assumir o valor de x negativo, aqui estará a assumir o valor de y negativo, mas as funções nessas partes, né, são iguais. Essas partes são iguais a estas aqui. Então, a função não é par. É ímpar, muito bem. Então, nem é ímpar. É só pegarmos este ponto aqui. Quando x é 3. Quando x é 3. Quando x é 1, o y é 0, muito bem. Quando x é 3, o y também é 0. Quando é 5, o y também é 0. Mas veja que esses pontos aqui não são simétricos. Só se fosse simétrico, só se fosse 1 e menos 1. 3 e menos 3 seria igual a 0. Aí diríamos que a função é par. Mas nessa situação a função não é par nem ímpar. A função não é par e nem ímpar. Podemos verificar bem usando a função. Vamos lá escolher x1 sendo igual a 1 e x2 sendo igual a menos 1. Então, nesta função aqui é só ver. Temos módulo de 1, vai ser 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais o 5, né? O 5, ok. O 5, então aqui vai ser o módulo de 1 menos 6 mais o 5. Vai dar quanto isto? Vai dar zero isto, né? 6 vai dar zero. Então isto fica módulo de 0 dá zero. Agora, quando é menos 1, fica menos 1 ao quadrado menos 6 vezes menos 1 mais 5. Então fica menos 1 ao quadrado dá 1, menos vezes menos dá mais 6 mais 5. Isto fica igual a 12. Então, esses valores aqui nem são simétricos, então a função não é par nem ímpar.
O vídeo termina por aqui. Se gostou do vídeo, subscreva se ainda não subscreveu, partilha com seus colegas, põe like e ativa o sino de notificação para que possas receber mais novidades aqui no canal Inhaca Matemática. Até mais.